18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Hora 6:01, boa noite pra você na sintonia certa. Alô, equipe, 18 horas, boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão, e muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Valeu. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Legal, sua companhia fica melhor ainda, hein? Você participando conosco aqui do 18 horas com o nosso WhatsApp, que é o 994887592. E hoje, Karime, tem uma novidade aí, tem presente para os nossos ouvintes, não é isso? Temos Karime? um mimo, galera. Uma coisa, outra coisa. Você pode participar pelo WhatsApp, mandando a sua mensagem, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui. Você também pode participar pela live do YouTube, para você que nos acompanha ao vivo. Agora, o mimo, o presente, é para a primeira pessoa que parar aqui na porta da Rádio Mix, na rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. Vai levar um par de convites para o cinema do grupo UCI. Gente, especial para você, ouvinte da Mix. É só parar agora aqui. A primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix leva um par de convites para o cinema do grupo UCI. Beleza, então participe, 994887592. E se você quiser um convite, dê uma chegadinha aqui. O primeiro aqui na rua Fortaleza tá faturando, hein? 6:02. Mix. Vamos aos destaques de hoje do programa 18 horas. Em Manaus, policial militar é preso por sequestro. Na ação, foram resgatados um casal e uma criança. Casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes é tema de seminário na Assembleia Legislativa. Chuva forte deste fim de semana causa transtornos em Manaus. Indecisão ou estratégia? Já tem partido trocando pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Legal, 6:03, você no melhor mix do Brasil. Boa noite, mais uma vez para você que está aí na sintonia certa, sempre no melhor mix do Brasil. Vamos agora até às 7 da noite com os destaques desta segunda-feira, 20 de maio de 2024, no ar para você mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, temos mais um caso de sequestro aqui em Manaus. E mais uma vez envolvendo agentes da segurança pública. Policiais militares da Força Tática resgataram na tarde de ontem, domingo, uma família que estava sequestrada dentro de um carro que é um Polo. 2 sequestradores foram presos, Karine. Exatamente, Carlão. Imagina, gente, tá ficando comum já noticiar sequestro aqui. Bom, o detalhe, Carlão, é que um desses sequestradores é cabo da Polícia Militar. Ele foi identificado como Marçal Canígia Frazão Correia. Ainda segundo a polícia, quando eles chegaram, os 2 sequestradores saíram do carro fortemente armados. Estavam com pistolas, fuzil e usando coletes à prova de bala. Quem tem mais informações a respeito do assunto é o repórter André Meirelles, que fala ao vivo agora com a gente. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, e boa noite a você, ouvintes, também os que estão ligados com a gente no YouTube. Então, André, quando a polícia descobriu, pegou ali toda a situação, e esse casal estava no porta-mala, eles estavam presos no porta-mala junto com uma criança. É, a família aí, Karime, Carlão e ouvintes, o homem, as vítimas, um homem de 38 anos, uma mulher de 35 e a filha do casal, de 2 anos apenas. Eles estavam aí, o casal estava algemado no banco de trás do veículo, Só que aí, após uma denúncia, alguém chegou até uma viatura da Força Tática que estava fazendo patrulhamento de rotina ali pelo local e informou sobre a situação, Ao ser questionado ali sobre a situação, na verdade, ao ser abordada, a Força Tática então foi até o local e identificou esse veículo aí com as características repassadas pela denúncia e foi feita a abordagem. No local estavam ali os 2 dirigindo, inclusive, um dos cabos aí da Polícia Militar e um outro homem que estava dirigindo. Foi feita a abordagem, encontrado no porta-mala, de acordo com a Polícia Militar, esse casal juntamente com essa criança. Por causa disso, dessa denúncia, então foi dada ali a prisão, foi determinada a prisão dele em flagrante e os 2 foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia, porque lá esse caso foi registrado, Com eles foram apreendidos aí essas armas, fuzis aí, uma
submetralhadora, 2 pistolas e além de carregadores e mais de 100 munições, né, algemas e 3 aparelhos celulares também. Isso tudo é apreendido aí que faz parte, claro, da investigação. Agora a gente entrou em contato com a defesa do policial militar, né, que é o advogado Emerson Siqueira, é a defesa do policial militar, e a gente vai ouvir aí a versão do PM através da defesa dele. Vamos conferir. Meu cliente, ele se manifesta veementemente dizendo que não cometeu esse delito, né? Há outras provas que demonstram, mais adiante será demonstrada sua inocência. O processo está muito embrionário neste momento, que será elucidado toda essa questão no andamento processual. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala da defesa aí do PM, né? Esse que falou agora é o advogado Emerson Siqueira, que estava falando aí sobre a situação que advogado criminalista de defesa que mostra aí que ele não cometeu o crime. Certo, porque eram 2 pessoas e um deles, esse policial militar que eu falei, o Marçal Caninga Frazão Correia, acusado pela polícia ali, preso em flagrante, acusado desse crime de sequestro. Daí o advogado dele vai provar a inocência, né, do policial. Isso aí é o outro ainda que a gente não conseguiu identificar, não conseguiu contato ainda da defesa do outro, e também não conseguimos ainda contato com a defesa do casal ali, da família no local, mas a gente está tentando aí. Olha, além dos trâmites na Polícia Judiciária, a Polícia Militar informou que deve instaurar um procedimento administrativo na Diretoria de Justiça e Disciplina da Corporação para apurar o envolvimento do cabo aí nesses crimes de sequestros, que só lembrando que aconteceu ontem, né, ali em frente a uma farmácia que fica no bairro Manoa, na zona norte de Manaus, onde, segundo informações da polícia, ali o casal que estava saindo desse local junto com a criança de 2 anos acabaram sendo aí sequestrados e levados por esses 2. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Boa noite. Valeu, André, boa noite. Agora 6h08, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, nós temos noticiado aqui no 18 horas denúncias de vários casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Tema importante para toda a sociedade debater e ficar atenta. Inclusive, começou hoje o Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, lá na Assembleia Legislativa do Amazonas. Exato, Carlão. E o objetivo é justamente o quê? Discutir políticas públicas e estratégias para combater essa violência. A repórter Nathalie Moraes acompanhou as discussões, está aqui com a gente ao vivo para dar mais detalhes a respeito do assunto. Muito boa noite, Nathalie. Então, parece que até mesmo o arcebispo de Manaus, o cardeal Leonardo Steiner, chamou a atenção, né, para esse número alto de casos aqui no estado do Amazonas, não é isso? Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, essa é uma problemática que a gente vem acompanhando de perto, né? A sociedade como um todo, eu tenho certeza, se chama a atenção de nós que já estamos, de certa forma, acostumados a lidar com notícias, né? A gente fica assustado, tipo, né? A gente fica assustado, porque a gente está falando de crianças que são abusadas, violentadas sexualmente, e na maioria das vezes esses casos são praticados por pessoas que tinham o papel de proteger essas crianças, e foi mais ou menos baseado nesse discurso que o cardeal, né, aqui o arcebispo de Manaus, o Dom Leonardo Steiner, chamou a atenção. Esse seminário, Karime, ele faz parte aí da realização, ele é realizado pelo Comitê de Enfrentamento contra a Violência Sexual da Assembleia Legislativa aqui do Amazonas, em uma parceria com a Caritas, né? E além de várias organizações não governamentais que tratam dessa problemática. O que eles querem? Eles querem realmente chamar a atenção para essa alta no número de casos. Aqui no Amazonas a gente tem registrado um número muito alto, só esse ano já foram mais de 400 casos, e nos últimos 4 anos foram 9.035 casos de violência sexual registrados aqui no nosso estado. Então, esse evento realmente
justamente é para chamar a atenção para essa problemática, mostrar para o governo que a gente precisa dar uma atenção especial para as nossas crianças e adolescentes, e eles precisam sim de mais proteção, eles precisam de uma atenção ainda maior. E aí, durante o seu discurso, o Dom Leonardo Steiner, o arcebispo de Manaus, falou aí sobre alguns retrocessos que nós estamos vivendo aqui no nosso estado. Isso porque, Karime, no ano passado, o governo do Amazonas anunciou aí a implantação do Centro Integrado de Atenção à Criança e ao Adolescente, onde o governo federal disponibilizaria aí mais de 5 milhões de reais para a criação desse centro. Esse centro funcionaria na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente para trazer e para prestar um maior apoio não somente para essas crianças, né, mas também para as famílias. A gente sabe que um crime de abuso sexual não destrói somente aquela vítima, né, mas é um crime que infelizmente acaba destruindo uma família como um todo. Exatamente, até porque são pessoas próximas à família, são até familiares, pais, avós, pessoas que, como você falou, deveriam cuidar dessa família. Então, todo aquele núcleo familiar acaba sendo prejudicado. E aí, Karime, né, durante durante o seminário, o arcebispo aqui do Amazonas, o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, chamou a atenção aí para essa problemática, já que o governo federal já se disponibilizou a investir esse dinheiro e até agora esse projeto não saiu do papel. Vamos conferir. Primeiro se trata da vara. Nós tínhamos 2 varas. Hoje temos uma, mas integrado a outras exigências, outras violências. E outra questão que eu gostaria de colocar e que já vem se arrastando é a questão do centro integrado. Não se chega a uma conclusão, nós já tivemos várias reuniões e não se chega a uma conclusão. Porque o orçamento tem, o dinheiro está aí, mas não sai. 18 horas. Karime, nós ouvimos aí a fala, né, do Dom Leonardo Steiner, ele que é arcebispo da Igreja Católica aqui no nosso Amazonas. E aí, Karime, falando sobre os dados, no último sábado, no último dia 18 de maio, foi o dia aí de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. E aí já vale a gente reforçar os dados que foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui no Amazonas, porque eles fizeram um balanço apresentando esses números que nós demos até na quinta-feira passada, né? Exatamente, Karime, a gente deu, né, depois de ter falado daquele caso trágico lá que aconteceu no município de Itapauá, onde, né, o companheiro, o padrasto de uma mulher teria, né, violentado sexualmente uma criança de apenas 5 dias de vida. E aí, Karime, voltando aqui para os dados, foram 9.035 casos de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes aqui no Amazonas nos últimos 4 anos, e a maioria dessas crianças que são vítimas de violência são crianças com idade entre 10 e 14 anos. E aí esses dados, eles servem justamente para dar ali uma base para os órgãos de controle, para as delegacias especializadas e para que a gente, como sociedade, possa, né, ter uma atenção ainda maior com as nossas crianças e adolescentes. E aí a gente conversou com a Cassandra Castro, ela que é responsável pelo boletim na Fundação de Vigilância em Saúde. Vamos conferir. O nosso intuito é reforçar o trabalho, dar condições, né, para que todos os segmentos que atuam na proteção e na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes tenham dados que possam subsidiar as suas políticas públicas, as suas ações e as suas estratégias. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala, né, da Cassandra Castro, ela que é do Boletim de Violência contra a Criança e o Adolescente da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do nosso estado. É importante a gente reforçar, né, que as nossas crianças, elas precisam de uma atenção especial, elas precisam de uma proteção, e essa proteção tem que vir de mim, de você, da sociedade como um todo, né, Karime? O que não dá é pra gente continuar registrando casos absurdos, como a gente tem registrado não somente aqui na nossa capital, em Manaus, mas também como nos 62 municípios aqui do Amazonas, Karime. É um caso do Brasil, até cultural, acho que a gente tem que prestar atenção, sim. Então, aumentou o número de denúncias, mas eu acho que é por conta da informação mesmo, né, Nathalie? Porque as pessoas, às vezes, não têm a noção de que aquilo é um crime, não têm a noção, talvez, que aquilo seja errado, ou enfim, é preciso conscientização. É igual quando a gente começou a falar de crimes contra a mulher, né? Parecia uma coisa comum, uma coisa cultural,
infelizmente, a gente precisa falar muito, ter muita conscientização, debater todo dia, bater nesse ponto para que as pessoas denunciem esse caso. Isso não é algo que é daquela família, não vou me meter. Não, tem que denunciar. Nós, como você falou, como sociedade, precisamos sim tomar conta das nossas crianças. Exatamente, Karime. Lembrando, né, que o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública é 181. Qualquer situação, você pode denunciar, você pode ligar, que a sua identidade é mantida em sigilo e a gente precisa ajudar os órgãos competentes a combaterem esse tipo de crime. Karime e Carlão. Obrigada, Nathalie, pelas informações. Boa noite. Valeu, Nathalie. Boa noite. 6h15, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E vamos agora saber sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, agora parece que a discussão é sobre os policiais militares que estão à disposição dos deputados e do prefeito, e não da população. É um debate válido, não é? Boa noite, Cíntia. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E todo mundo que tá com a gente na 100.7. Oi. Carlão tá aí? Tô aqui, ó. Tudo bem? Seguinte, lembra que semana passada a gente falou sobre uma lei que foi revogada aí na Assembleia Legislativa? Porque Davi Almeida já foi governador do Amazonas, mas ele não foi governador nos mesmos moldes de todo mundo, que venceu a eleição, ficou 4 anos e tudo mais. Ele ficou naquela eleição tampão, né? E aí, por conta disso, os deputados votaram que ele não pode ter as mesmas regalias de um governador normal, que a gente teria até que discutir se essas regalias valem a pena, mas ok, vamos lá. A gente tem então aí Davi Almeida sem acesso aos seguranças e assessores que todo ex-governador do Amazonas pode ter acesso, justamente porque ele não teve aí os 4 anos de governo e tudo mais. Só que o pano de fundo é uma Assembleia que tem o presidente da Assembleia, que também é pré-candidato a prefeito de Manaus, e Davi Almeida, que naturalmente é candidato à reeleição. Essa mesma Assembleia tem ali policiais militares que trabalham cada um nos gabinetes dos deputados. Nós temos 24 deputados estaduais. E também tem pessoas que trabalham para a própria Assembleia, enfim. E aí, a resposta de Davi Almeida foi muito parecida com a resposta de Daniel Almeida, que é um desses deputados estaduais e que foi o contrário a essa decisão, né? Ele foi a favor do irmão, dizendo que, vai tirar então esse benefício do meu irmão, do prefeito, mas então tem que também a Assembleia abrir mão dos policiais, cerca de 200 policiais que estão à disposição da Assembleia, e devolver isso para a sociedade, permitir que eles trabalhem para a sociedade normalmente. Tira o benefício do Davi, mas tira esse benefício dos deputados também. Então a resposta que vem de Davi Almeida é justamente isso. Aí o que eu estava pensando é o seguinte: é muito válido a gente conversar sobre isso, porque realmente tem 200 policiais que estão fora das ruas em uma cidade em que segurança não é exatamente o ponto forte, né? A gente fala aqui todo dia. A gente fala aqui, Manaus, por exemplo, está no ranking das 30 cidades mais violentas do mundo. Agora, o detalhe é que essa discussão ela não acontece porque alguém está preocupado que Manaus está no ranking da violência e tal e tal. Ela acontece por causa de uma picuinha entre Davi Almeida e os deputados, fora o próprio irmão. Então a gente só vai vir a ser o assunto quando isso interessar particularmente a alguém, o que é muito triste. Mas, de qualquer maneira, colocaram na roda aí esse assunto que eu acho válido, pelo menos o debate. Mas que não vai dar em nada. É verdade. Infelizmente, é isso aí, o resumo da ópera. Né? Exatamente. Mas a gente, pelo menos, fica sabendo que existe essa quantidade de policiais que estão aí fora das ruas e disponíveis para a Assembleia Legislativa, que eu acho que é uma denúncia válida. Desfalcando o efetivo da polícia nas ruas. Exatamente, Carlão. Blink, o prefeito Davi Almeida marcou o lançamento da pré-candidatura para dia 29 agora, o próximo dia 29. Anúncio de quem será o vice dele já vai ser pro dia 31, né? Essa informação tá certa? Procede, Cíntia Blink?
Então, Carlão, eu passei um tempão tentando saber quem vai ser esse tal desse vice, porque a gente já sabe mais ou menos quem vão ser os candidatos. Agora eles são pré-candidatos, a gente já falou, né, que pode mudar. Quem naturalmente será um candidato? Davi Almeida. Esse a gente podia saber desde sempre, porque, né, é o que vem para reeleição. Mas tanto que a gente ouve falar que Alberto Neto pode se juntar com Cidade, ou o contrário pode acontecer, um ser vice do outro, coisa e tal. Dá tempo de desistir. O Davi, é improvável que isso aconteça. Ele naturalmente é o sujeito ali que vem da reeleição. Agora, ninguém está conversando sobre vices. E vices podem mudar todo o cenário, porque quem é que vem como vice do Davi? Aí se fala de alguns nomes, como por exemplo o Jesus, que é secretário que foi indicado por Braga, justamente pela ligação de Braga com Davi Almeida, que a gente sabe que há ali, né, uma aliança, assim como há também com Omar Aziz, entre Davi e senador Omar Aziz. E aí, isso vai estar marcando essa aliança entre Braga e Davi Almeida. Outro nome é Renato Júnior, só que aí seria uma chapa puro sangue. É interessante pro Davi vir tão com o mesmo time, sem fazer aliança com outro. E assim, não existe ainda esse nome e pode ser um nome que nos surpreenda. Pode ser um nome, por exemplo, até mesmo indicado por Wilson Lima. Ah, mas eles estão com a relação quebrada. Gente, tudo pode mudar, entendeu? É possível que nem o Davi saiba quem é esse vice. Muda mesmo. E o vice é importante, né? Ele pode ajudar e pode também derrubar, né? Sim, o candidato. Ele pode ser alguém que constrói uma aliança, ele pode ser alguém que, por exemplo, politicamente seja forte. Não é normal, não é comum, aliás. Normal não é comum que um vice tenha uma força política, uma força de eleitor muito grande. Ele normalmente está indicando ali a aliança com quem que está vindo, qual que é o plano mais estratégico, não necessariamente é quem vai trazer voto. Então eu tô curiosa para saber quem vai ser esse vice. Sinceramente, eu não cravaria que ele vai ser informado no dia 31, sim, mas a previsão é essa. Também acho que não. E vamos acompanhando. Vamos aguardar, também acho que não. Bom, Blink, temos aí, não estamos nem na campanha propriamente dita, mas já tem troca de pré-candidato do PSOL. Marcelo Amil foi rifado, e quem é a nova pré-candidata é a advogada Natália Dames, é isso mesmo? É isso mesmo, e a gente já tinha falado um pouquinho sobre essa história. Na verdade, a gente está falando de uma continuação dela. Lembra que Marcelo Amil fez uma denúncia que envolvia a Natália Dames? Para você que não lembra, é o seguinte: ela tem uma empresa que fornece para coisa pública, para o estado ou para a prefeitura, de verdade agora eu não lembro, acho que é para o estado. E teve uma licitação que aparentemente ocorreu algum tipo de irregularidade. O fato é que Marcelo Ramos jogou isso na roda, fez um vídeo falando, olha só, ela que pode vir a ser, porque tava a briga entre três, né? O Marcelo Amil, a própria Natália e o Tomás. É isso. E aí... O Marcelo Amil que jogou isso como foi, Marcelo Amil jogou isso em público com um discurso assim: gente, isso vai prejudicar o PSOL. Então, a gente não pode deixar a Natália concorrer porque, né, a gente não quer que o PSOL saia prejudicado. Ao que a Natália foi em todos os lugares que ela pôde, na entrevista e tudo mais, dizer, não, ele não tá preocupado com o PSOL, ele tá preocupado em boicotar a minha possível pré-candidatura para ele conseguir esse lugar. Só que aí Natália foi abraçada pelo PSOL, que fez uma votação de quem vai ser o pré-candidato pelo partido e deu o nome dela. De 25 votos, ela ganhou 24. Então, com louvor, ela ganhou aí. Só que, caindo de novo na discussão que a gente teve sobre a Assembleia e Davi, que no fim é só a picuinha, a gente pode falar que o PSOL também no fim é só a picuinha, gente. Por quê? Porque o PSOL não tá sozinho, é PSOL e Rede. Rede já falou que não vai... Que a federação deles não vai ter candidato, porque vai ter um só candidato da esquerda, que é Marcelo Ramos. Então, toda essa discussão levanta o nome da Natália, levanta o nome do Marcelo Amil, porque é um momento de vitrine. Mas, no fim... vai ser o Marcelo. Vai ser o
Marcelo, não entendo de que serve essa Eu acho que discussão. enfraquece, eu acho, o partido, o posicionamento, parece que está em dúvida, não tem firmeza, não cumpre, não cumpre né? o que fala, expõe uma picuinha interna. Eu acho que o partido só sai enfraquecido. É verdade, é isso mesmo, mas é esse todo drama envolvendo o PSOL e saindo ali Marcela Mil, ganhando notoriedade Natália Demes. E é isso, tem muita gente me perguntando, fugindo um pouco da pauta, sobre a delegada Joyce e a deputada Débora Menezes. Eu quero dizer que eu estou apurando. Eu acabo de receber um áudio da Joyce nesse momento. Todo mundo tá querendo saber do que se trata. E aí, escuta se eu volta tiver pra novidade, falar. eu conto pra você, Nem tá que bom? seja pelo WhatsApp, que eu aviso aqui. Porque Ou então você volta a gente tem dar essa atualização. A gente tem informação que chega aí das redes sociais, mas é complicado não falar diretamente com a fonte. Exatamente. Então, para não cometer nenhuma irresponsabilidade com você que tá ouvindo a gente, eu quero ouvir todos os lados e aquela coisa, e eles não respondem no horário comercial. Isso é a reclamação que sempre tem que fazer aqui. Tá bem? Bom, escuta lá e depois fala pra gente. Obrigada. Obrigada, até depois. Tchau, tchau. Cíntia, até amanhã. 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E o fim de semana foi de muita chuva aqui em Manaus, né? Torrencial. Nathalie Moraes tem as atualizações, as informações aqui pra gente. Algum bairro, a gente sabe se tem algum bairro que foi mais castigado, porque hoje também choveu, né não, Carlão? E muito, hein, Karine? Direto. Tudo bem, Nathalie? Tudo bem, mais uma vez, boa noite pra vocês. Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Olha eu aqui de volta para trazer as atualizações da chuva nesse fim de semana aqui em Manaus. Como a gente disse na última sexta-feira, né? A gente trouxe aí as atualizações e as atualizações realmente se cumpriram, né? Porque choveu muito nesse fim de semana em Manaus. E aí do sábado, da manhã de sábado até a manhã de hoje, foram registradas, Karime e Carlão, 12 ocorrências de chuva. Aí vocês me perguntaram, Nathalie, tem algum bairro que mais sofreu? Sim, o bairro do Mauazinho. Só pra gente ter uma ideia, choveu nos últimos 2 dias mais de 80 milímetros de água, mais de 80 centímetros de água. É muita coisa, né? 80 centímetros de água é um pouquinho menos de 1 metro, né? Vamos dizer assim, sei lá, uma calçada, Karime. Eu acho que dá pra... Mas assim, a pergunta é o dobro do que era esperado? Acho que sim, acho que era esperado o quê? 30 ou 40 milímetros de chuva. Eu já ia chegar nesse ponto. 80, aí eu já ia chegar, ver que é o dobro. Eu já ia chegar nesse ponto. Era esperado, né, chover cerca de 30 milímetros, né, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, e choveu cerca de 80 milímetros aqui na nossa capital. Além do bairro do Mauazinho, outro bairro que foi bastante afetado foi a Redenção, e é um bairro que vem sofrendo várias consequências da chuva, além do Puraquequara e do Jorge Teixeira, ambos na zona leste aqui de Manaus. Como eu disse, né, foram 12 ocorrências registradas nos últimos 3 dias pelo Centro de Cooperação da cidade. E aí hoje, né, a gente voltou a registrar, a gente já começou a semana com muita chuva, e aí mais uma ocorrência foi registrada. Essas ocorrências, elas entram a partir do 199, que é o Disque, né, o Disque Ajuda, é a central de ajuda do Centro de Cooperação aqui da cidade, e a previsão, Karime e Carlão, para, né, as próximas horas é que continue chovendo aqui na nossa capital. Por isso é importante a gente reforçar para as pessoas que moram em área de risco que elas fiquem atentas, já que foi emitido pela Defesa Civil aqui do nosso estado um alerta de possíveis riscos de deslizamento de terra para as pessoas que moram nessas áreas, certo, né? Em áreas já catalogadas, em áreas de risco. Exatamente. Então, se você mora nessas áreas e você tem como sair na noite de hoje, né? Se você tem como se abrigar na casa de um vizinho, de um familiar, é importante que você procure, né, realmente um abrigo no local seguro. E aí toda essa atenção, né, toda essa situação de chuva vem chamando a atenção, inclusive, dos nossos parlamentares. Isso foi discussão hoje dentro da Câmara Municipal aqui de Manaus, e os vereadores estão cobrando aí do prefeito que ele apresente um plano de ação preventivo aos efeitos da chuva nos riscos
nas áreas de risco aqui Sim, da nossa capital, né? A gente tem acompanhado toda essa situação do sul do país, né? E a gente sabe, a gente tem muitas áreas de risco. Aqui em Manaus são mais de 750 áreas catalogadas pela Defesa Civil Municipal. E o Mauazinho, por exemplo, que é uma das áreas bastante afetada com a chuva, é uma das áreas mais críticas, assim como Jorge Teixeira, Cidade de Deus. E aí o que os vereadores questionaram? Que a prefeitura precisa gastar menos com comunicação e investir mais Defesa Civil, na Defesa Civil, para que esse dinheiro, esse recurso, ele deva ser utilizado em campanhas de conscientização. A gente sabe que muitas vezes, né, é uma resposta da natureza, mas também tem muita gente que acaba morando em áreas de risco, e aí os parlamentares estão cobrando um plano de prevenção de enchentes e desmoronamento que seja montado pela prefeitura aqui de Manaus. Lembrando, Karime e Carlão, né, que a previsão para as próximas horas é de mais chuva. A Karime deve falar disso daqui a pouquinho. Então, você aí de casa, você que está ouvindo o programa, se morar em área de risco, 199 é o disque do Centro de Cooperação aqui da cidade para qualquer situação. E procure um lugar seguro para passar a noite, caso você, né, esteja nessa área de risco, nessa zona mais vermelha. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Obrigado, Nathalie. 6h30, você no melhor Mix Brasil. 18 horas. Olha só, o Amazonas tem 198.976 pessoas que não sabem ler e escrever ao menos um bilhete simples, classificadas assim como analfabetas. Então, Carlão, o número equivale a 6,4% da população de todo o estado, e a faixa etária é acima dos 15 anos. Os dados são do censo de 2022 do IBGE. Repórter Odiné Araújo traz os detalhes pra gente. O número é alarmante e isso reflete em todas as áreas. Os quase 200 mil analfabetos no Amazonas, que não sabem nem ler e nem escrever, correspondem a 6,4% da população aqui do estado. Muitas dessas pessoas ainda são muito jovens, com 15 anos ou mais. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a maioria das pessoas que não tem a habilidade de ler ou de escrever um simples bilhete no Brasil é composta por homens. Somente aqui no Amazonas, são 103.628 homens analfabetos. Mas apesar dos números que são de 2022, de acordo com o IBGE, a taxa de alfabetização no Amazonas melhorou ao longo dos últimos 10 anos. Passou de 90,15% em 2010 para 93,06% em 2022, conforme o coordenador de divulgação do IBGE, Adejalma Nogueira. Mesmo com o aumento na taxa de alfabetização, ainda há cerca de 7% da população de 15 anos ou mais de idade que não é alfabetizada, o que representa uma parcela significativa e que necessita de atenção. No Amazonas, a maior melhoria foi observada na população indígena, com um aumento significativo de 16 pontos percentuais, demonstrando um avanço considerável na alfabetização dessa comunidade. As pessoas pretas e amarelas mostraram aumentos significativos nas taxas de alfabetização, com um aumento de 4,6% e 4% e 4 pontos percentuais, respectivamente. O aumento expressivo da alfabetização indígena indica esforços direcionados para reduzir as disparidades educacionais nessas comunidades. Para o professor da Rede Pública do Amazonas, Miguel Oliveira, os dados são preocupantes e refletem a falta de mais investimentos tanto do governo quanto da prefeitura. E isso é reflexo do descompromisso do governo estadual e prefeitos do município do Amazonas e do prefeito da capital com o desprestígio com que tratam a educação. Processo geral que vai do não apoio aos anos iniciais de 1º ao 5º ano, quando as crianças devem sair da escola sabendo ler, escrever e dominar as 4 operações. Entre os municípios que mais se destacaram na alfabetização estão, além de Manaus, Boa Vista do Ramos e Parintins,
todos com índices acima de 95%. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 33 minutos, você no melhor mês do Brasil. Olha só, daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas. Conselho Federal de Medicina quer anular a lei do aborto no Brasil. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora conferindo a previsão do tempo e temperatura, hein? Para amanhã terça-feira, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 44% e a umidade relativa do ar fica entre 67% e 98%. Rio Negro ultrapassou a marca de 26 metros e subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje, levando agora o nível das águas no Porto de Manaus para 26 metros e 4 centímetros acima do nível do mar. Mix. Entrevista do dia. E hoje o nosso entrevistado é o advogado Félix Valois, que já foi vice-prefeito eleito de Manaus e é considerado um dos melhores advogados criminalísticos do estado. Hoje, com 81 anos de idade, ele quer voltar ao cenário político, sendo pré-candidato a vereador, e é com ele que vamos conversar agora. Muito boa noite, doutor, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Muito obrigado, eu que agradeço a gentileza de vocês de me receberem aqui, né? Muito obrigado. A gente que agradece a sua presença. Então, qual o motivo, o que está influenciando o senhor a voltar ao cenário político? Deixa eu lhe dizer, é claro que eu tenho muito menos tempo para viver do que eu já vivido. Eu tenho 81 anos. E eu acho que tem havido a dedicação de pouco amor pela minha terra. Então, eu acho que o resto que eu tenho para viver, eu tenho que empregar em ver se consigo captar que as pessoas amem mais Manaus, tenham mais respeito por Manaus. Eu acho que quem ama, respeita, e acho que está faltando isso com a minha cidade. Forte as palavras, amor e respeito para a cidade, né, Carlão? Olha só, doutor, temos uma Câmara Municipal hoje formada, né, por figuras que são caricatas, bem diferentes da que nós tivemos na década de 80 e 90, quando os vereadores eram bem mais combativos e cobravam mais do executivo e de uma forma contundente. Eles estavam bem presentes no dia a dia nessa questão política, relação Câmara e a Prefeitura. O que falta mais na Câmara hoje que o senhor tem visto, doutor Félix Valois? Eu acho que, no final das contas, é isso. Falta amor por Manaus. Falta conhecimento da cidade. É preciso conhecer a cidade, conhecer seus problemas. Ninguém inventa problema, eles surgem. E é preciso conversar com o povo da terra. Só quem sabe os problemas que afligem determinada comunidade são as pessoas que vivem nessa comunidade. E esse diálogo não está havendo. Por isso Manaus está sendo maltratada. Nossa, e quais são as prioridades, ao seu ver, que Manaus precisa, assim, de urgente? Tudo é urgente, né? Veja, para as pessoas da minha geração, chega a ser pavoroso olhar os igarapés de Manaus, né? O que fizeram com os igarapés só tem um nome, é criminoso, né? E acho que restaurá-los, deixá-los como eles eram, límpidos. Eu tomei banho em maioria dos igarapés de Manaus. Hoje isso é impossível, a não ser que o cidadão queira ficar doente, né? É verdade. Tem como. Então, refazer os igarapés, eu acho que é um projeto de sonho, porque exigiria muito dinheiro. Mas eu acho que tratar, pelo menos, para retirar pelo menos o mau cheiro dos igarapés. Veja bem, quem joga uma geladeira, um fogão, um colchão no leito do igarapé, não respeita Manaus, né? E nós precisamos fazer com que Manaus seja respeitada, insisto nisso.
De seja amada, interessante. Então essa seria a sua prioridade caso o senhor fosse eleito? Ah, sim, com certeza. Até porque eu acho que esse é o papel do vereador, se preocupar com a cidade da cidade. Eu vi que houve um ilustre parlamentar que foi para a tribuna falar do show da Madonna. Ora, eu acho que Manaus tem as coisas muito mais graves e mais sérias do que as repercussões do show da Madonna, né? Sem dúvida. Então são dias, né? Inventam dias disso, dias daquilo. Essa mania de criar data, o calendário não suporta mais, né? Não tem mais dia no ano para inventar a moda. Você imagina que no Brasil tem o dia do choro. Choro. E isso não foi da Câmara Municipal de Manaus, não, é do Congresso Nacional, né? É dizer, esse mau exercício do mandato não é exclusivo daqui, não. E quanto à ideologia, doutor, o senhor continua sendo comunista veterano ou está mais liberal? Qual é a sua posição hoje nesse cenário político? Veja só, dizem que quem a palavra é pesada, leproso, flamenguista e comunista pode ficar bom e ninguém acredita. É verdade. Eu, na verdade, passei a minha juventude toda militando no Partido Comunista Brasileiro e saí depois que ele fechou, né? E começou a se transformar, né, no PPS, depois no Cidadania, e perdeu a sua autenticidade. Mas a minha formação, eu sou um marxista, e meu ideal sempre foi poder sonhar com uma sociedade mais justa, onde todos sejam iguais, tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades de vida. Isso aí não se afastou de mim. Esse sonho, eu vou morrer com ele. Doutor, o senhor foi deputado estadual e vice-prefeito de Manaus na primeira gestão de Arthur Neto. Isso aí nos anos de 89 e 82. Isso. E naquela época, claro, a cidade de Manaus tinha uma outra população, era uma outra realidade. Agora, o que mudou na política de lá para cá, aqui em Manaus? Bom, eu acho que a política de Manaus seguiu a tendência da política nacional, né? Depois que a extrema-direita, a direita lunática, conseguiu implantar um representante seu na presidência da República, o radicalismo se implantou a olhos vistos. Porque, claro, que sempre houve pessoas de esquerda e pessoas de direita. Mas com aquela figura, a coisa radicalizou, porque ele não tolera que ninguém pense diferente dele. Se é que ele pensa, né? Então, eu acho que aqui as coisas também estão no mesmo nível. Divididas, né? Extrema esquerda também, extrema direita. Embora eu continue achando que se houver respeito recíproco, é possível haver diálogo, apesar das diferenças ideológicas. Doutor, hoje a campanha está muito na rede social, né? Qual é a sua relação com a rede social? O senhor vai usar essa ferramenta? Eu não tenho alternativa, embora eu seja praticamente analfabeto em informática, né? Eu não entendo nada disso, mas eu tenho amigos que estão me ajudando nisso. Boa. E acredito que é impossível fazer campanha hoje sem as redes sociais, né? Com devido respeito, né? Eu acho que a campanha e as redes sociais não são feitas para espalhar mentira, né? Eu acho que o respeito pela população também é fundamental. Sem dúvida alguma. Para encerrar, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem? Eu primeiro quero agradecer a sua gentileza, Karine, do Carlão, de me tolerarem aqui. Gente, que isso! Eu tinha milhões de coisas para perguntar, vocês não têm ideia da pessoa sábia que está aqui com a gente, da pessoa que deve ter 1000 histórias, enfim, mas... Infelizmente o tempo é ouro, né? Eu agradeço a gentileza de vocês e digo que estou voltando para a política para estar mais perto do meu povo e poder respeitar um pouco mais a minha cidade.
Muitíssimo bem, muitíssimo obrigada pela sua presença conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Boa noite. Obrigado. Uma ótima noite. Conversamos com o advogado Félix Valois, que já foi vice-prefeito eleito de Manaus e é considerado um dos melhores advogados criminalísticos do estado. Agora 6h43, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu, seja bem-vindo, Cadu, bom te ver aí. Então, vamos lá, Cadu, essa semana acontece a Marcha dos Prefeitos aí em Brasília. Tem delegação, você tem participação especial aí também, né, Cadu? A família tá reunida aí, muito ouvindo? legal. Vocês estão ouvindo? Muito legal, seu filhinho aí. Em alto e bom som. Muito legal, Cadu. Ai, meu Deus tá do céu. ajudando, tá Gente, ótimo. por favor. Não, ele tá ajudando, eu só Tá fiz ajudando? menção Então, por uma vamos participação. Vamos com ele, lógico, participação especial, que isso. Bora lá, essa semana acontece aí a Marcha dos Prefeitos aí em Brasília, tem delegação aqui do estado do Amazonas e eles já estão preocupados, já estão levando na manga aí a situação da estiagem desse ano, que a gente está aguardando que seja pior do que do ano passado, Cadu. Enfim, conta pra gente, quem que está aí? Boa noite, agora sim, boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todo mundo que nos assiste, que nos ouve ao vivo. Isso mesmo, Karime, tem delegação do Amazonas participando da Marcha dos Prefeitos. O presidente da Associação Amazonense dos Municípios e também prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, é quem está à frente da delegação e ele já está por aqui. Também estão por aqui, Karime, o prefeito de Careiro Castanho, Natan Macena, o prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo, o prefeito de Urucurituba, Claudenor Pontes, o prefeito de Anamã, Chico do Belo e tantos outros aí que vão chegando devagar por aqui. Por quê? Afinal de contas, são 37 prefeitos, 2 vice-prefeitos, 10 presidentes de câmaras municipais, 28 vereadores e 32 secretários municipais. Dá para encher um avião, né, Karime? A Marcha dos Prefeitos começou, a Marcha dos Prefeitos começou hoje e vai até quarta-feira. O ponto alto deve ser amanhã, com a participação do presidente Lula. Mas a delegação do Amazonas vai aproveitar a estada aqui em Brasília para visitar os gabinetes dos parlamentares, dar uma chegada ali no Palácio do Planalto, bater na porta dos ministérios. E assim mesmo, viu? Aqui se gasta muita sola de sapato e saliva também para conseguir as coisas. A pauta nacional é a PEC 66, que trata da reoneração da folha de pagamentos dos servidores municipais. Trata também das dívidas dos municípios com previdência, entre outros pontos aí. As prefeituras do Amazonas, Karime, elas estão devendo ao todo 11 bilhões de reais só de INSS e mais 700 milhões com regime próprio dos servidores. Os municípios estão pedindo para que o governo federal parcele a dívida em 240 meses e também retire os juros e a correção monetária, diminuindo essa dívida quase pela metade. E tem a questão dos precatórios. A Associação Amazonense dos Municípios está preocupada com o risco de que as contas das prefeituras sejam bloqueadas pela Justiça pelo não pagamento dos precatórios. E por fim, Karime, tem a questão da estiagem, como a gente falou no início. Eu falei agora há pouco com o presidente Anderson Souza, que explicou pra gente como é que vai ser a agenda sobre esse tema aqui em Brasília. Então vamos ouvir. Nós estamos discutindo com a bancada federal alguns temas super importantes. Já vizinha a grande estiagem, como também os focos de queimada. Ano passado tivemos esse fato de forma real, mas este ano, conforme os meteorologistas, conforme os estudos que nós temos, em que o rio Solimões, Benjamin Constant, em Tabatinga, está exatamente 1,5 metro abaixo daquilo que deveria estar nesse período. A mesma coisa acontece com o Rio Negro, em Manaus, em que chega a 3 metros, 3,5 metros abaixo daquilo que deveria estar no normal para poder nós não termos essa estiagem tão severa que poderemos ter. Por isso nós estamos reunindo com toda a bancada no dia de amanhã para que possamos entregar a eles um documento, propostas reais para que os ministérios possam atuar. Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Regional, Calha Norte, Ministério das Cidades, Ministério
da cidadania e a Defesa Civil do Brasil, que possa se unir conosco nesse preparativo. Haja vista que o governador Wilson Lima já teve essa sensibilidade, criou um grupo de trabalho para que o Estado possa realmente projetar, possa fazer os preparativos para esse momento que temos certeza que iremos passar. 18 horas. A gente escutou o presidente da Associação Amazonense dos Municípios, Anderson Souza, a respeito, né, de toda essa expectativa em Brasília para pedir, para amenizar a situação, os prejuízos da grande estiagem que é esperada esse ano, né, Cadu? Exatamente, Karime. A questão de Rio Grande do Sul deu uma atrapalhada, né? Porque a questão é muito grave por lá. Então, todo o aporte do governo federal está no Rio Grande do Sul. Então, os prefeitos estão, apesar disso, tentando se adiantar, né? A gente só espera que o governo federal também possa olhar para a gente, se antecipar também, preparando estrutura para combater as queimadas, que está vindo aí as queimadas, né? Ajudar também a população durante a estiagem. Vamos torcer para que eles olhem pelo norte do Brasil. Karime, Carlão. Vamos torcer, que a gente é meio esquecido, né? Parece que não é Brasil, né, gente? De novo, né? Enfim. Cadu, olha só, vamos falar da polêmica sobre o aborto legal, que é um direito, inclusive, já previsto na lei. Agora o Conselho Federal de Medicina está querendo anular isso aí tudo. E o Supremo Tribunal Federal entrou na questão agora, hein, Cadu? Explica aí, como é que tá essa situação toda aí? Bora explicar, porque é complicado o assunto, viu? O Supremo Tribunal Federal agendou para o dia 31 desse mês o julgamento virtual para analisar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia os médicos de realizarem o procedimento de assistolia fetal depois da 22ª semana de gravidez. A assistolia fetal, gente, para o nosso ouvinte, um querido ouvinte entender, é um procedimento da medicina para interromper a gravidez, dentro do que determina a lei, que são 3 aspectos: em caso de estupro, em caso de bebê anencéfalo e quando a gravidez gera risco iminente à vida da gestante. A assistolia fetal, Carlão, é uma injeção de medicações que induz a parada do batimento do coração do feto antes de ser retirado do útero. É um procedimento da medicina, não é de médicos, né? Ninguém inventou isso daí, é um procedimento científico. Em março, o Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução proibindo os médicos de fazerem o procedimento de assistolia fetal. Ou seja, o CFM estava orientando os médicos a não obedecerem à legislação. Foi uma decisão puramente ideológica, sem nenhum embasamento científico. Então, na sexta-feira passada, o ministro Alexandre de Moraes considerou a decisão do Conselho um abuso de poder regulamentar e determinou a suspensão desta resolução. E em breve, como eu falei, no dia 31, a Corte Suprema vai analisar se mantém ou não a decisão de Alexandre de Moraes, que foi uma decisão monocrática, né? O que provavelmente deve fazer, Carlão e Karime, porque o CFM estava incentivando os médicos a descumprir uma determinação legal. É um assunto polêmico que remete ao debate sobre o aborto no Brasil. Lembrando que o aborto no Brasil, ele é legal dentro das 3 regras que eu acabei de falar para vocês. E não é de hoje que as alas conservadoras, elas vêm usando de força política para proibir de vez o aborto no Brasil. E o CFM, a gente sabe, durante o governo Bolsonaro, ela fez várias atuações ideológicas, principalmente durante a pandemia. Mais atrapalhou do que ajudou. Carlão e Karime. Não dá não, viu? Mais atrapalha do que ajuda. Não dá. Ideologia é uma coisa, ciência é outra, né? Enfim, e tá amparado por lei, uma conquista, digamos assim. Cadu, vamos lá. Quais são os outros destaques? Traz pra gente as rapidinhas do dia. Bora de rapidinho, então. Hoje, segunda-feira, encerrou o programa Desenrola do governo federal para pessoas físicas. Quem conseguiu renegociar as dívidas, parabéns, viu? E quem não conseguiu, vai ter que esperar uma outra oportunidade, sabe Deus quando. Não há notícias, Karime, de prorrogação ou uma nova edição do Desenrola. Oh, meu Deus, espera, filho, rapidinho. Deixa, gente, a participação especial do filho do Cadu, a gente sabe. Rapaz. Olha, quem está acompanhando no YouTube, pode ver o filhinho do Cadu maravilhoso. É o dono. Participando de tudo, gente, super normal. Vamos depois lá. Trabalho em casa, é isso aí, mamães e pais. Trabalho em casa, é isso aí, gente, valioso trabalho. E ele é lindo, viu, gente? Assistam o YouTube, que ele é lindo. Ele é fofo.
Mas então, diga lá, o governo prorrogou, né? Duas vezes o Desenrola e não há previsão de prorrogar novamente. De uma nova edição. Até que o programa... Por quê? Porque o programa não foi um sucesso que esperava, né? O governo federal conseguiu negociar 50 bilhões de reais em dívidas, mas o número de endividados não diminuiu. Segundo dados do Serasa, em março desse ano, havia 73 milhões de pessoas endividadas. O volume de endividados caiu um pouquinho no fim do ano passado, por causa do Desenrola, mas voltou a aumentar nesse primeiro semestre. Então, lembrando que o Desenrola para os MEIs e pequenas empresas está valendo, é só procurar os bancos, mas pessoa física acabou. E para a gente encerrar, Karime, agora à tarde, o governo federal decidiu zerar o imposto de importação sobre 3 tipos de arroz: não parbolizado com casca e sem casca, e o arroz polido ou brunido. É a maior parte do mercado do que é vendido, tá? Eu não entendo nada de arroz, mas estou dizendo aí, são os 3 tipos mais populares. A intenção é tornar o produto mais acessível e evitar um sobrepreço por causa das enchentes. O setor do agronegócio está indignado com essa medida do governo, porque eles não querem nem que o governo importe o arroz, porque eles dizem que há estoque sim para manter o mercado, e não queriam que fizesse essa isenção de imposto, porque aí vai prejudicar o setor que ainda vive, né, do arroz. Enfim, é um debate longo. Para toda decisão que o governo toma, existe sempre uma contrariedade. Enfim, volto com vocês, Karime e Carlão. Um beijo meu e do Ismael. Que bonitinho. Mandando um beijo pra vocês. Ismael, tchau. Obrigada pela participação especial, viu? Boa noite, tchau, Cadu. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. Ismael, 6h55, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora vamos com 18 horas. Esporte é com Cid Soares. Tudo certo para Amazonas e Flamengo, Cid? Quais são aí as novidades para esse jogão? Cid Soares, é com você. Tudo certo para Amazonas e Flamengo. Quarta-feira, portanto, dia 22, às 8h30 da noite na Arena da Amazônia. E a CBF já até divulgou a arbitragem para essa partida, pelo duelo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Ramon Abate, de Santa Catarina, será o árbitro da partida. Ele vai ser auxiliado por Daniel Paulo Zioli, de São Paulo, e Gisele Cesaril, de Santa Catarina. Gleica Oliveira Pinheiro, do Pará, será o quarto árbitro. Lembrando que o Amazonas e o Paysandu fizeram um jogo disputado, repleto de chances, mas ficaram no empate em 1-1 neste último sábado aqui na Arena da Amazônia, pela 6ª rodada da Série B do Brasileirão. Com esse empate, as duas equipes somam 1 ponto, mas não vai mudar nada na tabela. O Amazonas agora chega a 5 pontos, mas permanece na 15ª colocação. E olha, Manchester City fez a sua parte, venceu o West Ham por 3-1 no Etihad Stadium e não deu chance para o Arsenal roubar o título de suas mãos, mesmo com o triunfo dos Gunners por 2-1 de virada sobre o Everton. Tetra histórico da Premier League. O timaço de Pep Guardiola conquista aí a Premier League pela 4ª temporada seguida. É a primeira vez na história que isso acontece. Pep Guardiola conquistou 33 títulos em sua carreira de treinador. Ele está no Etihad Stadium desde o verão de 2016. E ainda ontem, Guardiola falou à imprensa e aí veio um anúncio que surpreendeu todo mundo, que é sobre o futuro dele no futebol espanhol, já que a conversa foi sobre o contrato de Guardiola, que expira no verão de 2025. Ele disse o seguinte, abrindo aspas aqui: a realidade é que estou mais perto de sair do que ficar. Falei com o clube e sinto que agora gostaria de ficar. Ficarei na próxima temporada, mas durante a temporada temos que conversar sobre isso. Vamos ver. Fecha aspas. Trocando em miúdos, palavras de um homem fadigado pelo trabalho, muito cansado e pelo jeito na próxima temporada não tem mais Guardiola no Campeonato Espanhol. E olha, o Real Madrid vai ficar ainda mais rico no fim desta temporada 2023-2024, com apenas mais uma rodada para o fim do Campeonato Espanhol e os 9 primeiros colocados já definidos. O jornal Mundo Desportivo calculou a premiação desses times e informou que o clube merengue vai embolsar 143 milhões de euros, aproximadamente 795 milhões de reais, com o título desta edição. Na Espanha, todos os 20 clubes da La Liga recebem um valor fixo de cerca de 37,5 milhões de euros, algo em torno de 208 milhões de reais. Mas essa quantia aumenta com porcentagens de bonificação a partir da colocação das equipes na competição. E além disso, o valor total da premiação é estimado em 1,5 bilhão de euros,
aproximadamente 8,3 bilhões de reais. Era o que tínhamos para hoje. Valeu, Cid Soares. Obrigada, Cid. Até amanhã. Mix. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os recentes dados divulgados pelo IBGE revelam uma realidade preocupante. 198.976 pessoas no Amazonas com 15 anos ou mais são incapazes de ler e escrever sequer um bilhete simples. Este número, que corresponde a 6,4% da população adulta do estado, é um lembrete doloroso das profundas desigualdades educacionais que ainda persistem em nossa sociedade. Embora a taxa de alfabetização no Amazonas de 93,6% seja ligeiramente superior à média nacional de 93%, isso não deve ser motivo para complacência. Cada percentual representa milhares de indivíduos que ficam sem oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. São pessoas limitadas pela falta de habilidades básicas de leitura e escrita. Esse problema não é apenas uma questão estatística, é um desafio humano e social que requer uma ação urgente e coordenada. A alfabetização é a base sobre a qual se constroem todas as outras formas de aprendizado e desenvolvimento. Sem ela, as portas para o conhecimento, a empregabilidade e a participação cidadã ficam fechadas. Para as quase 200 mil pessoas no Amazonas que vivem nesta condição, o futuro parece sombrio, limitado a um ciclo de pobreza e exclusão social. As políticas públicas precisam, sim, ser mais efetivas e abrangentes, focando não apenas na construção de escolas, mas também na qualidade do ensino, na formação e valorização dos professores e no desenvolvimento de programas de alfabetização de jovens e adultos. Se faz necessária uma parceria entre os governos e o setor privado e também a sociedade civil para criar estratégias inovadoras e sustentáveis para erradicar o analfabetismo. A erradicação do analfabetismo no Amazonas é uma meta ambiciosa, mas absolutamente necessária. É uma questão de justiça social e de desenvolvimento sustentável. Não podemos aceitar que, em pleno século XXI, milhares de amazonenses sejam privados do direito básico à educação. A alfabetização deve ser vista como uma prioridade máxima. Um esforço coletivo que exigirá comprometimento e ação de todos os setores da sociedade. 18 horas. Hora 7:01, você era o melhor mix do Brasil. Boa noite, Karime. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.